Glória e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Filho, bem como o Espírito Santo, estejam com cada um de nós, agora e sempre, em nome de Jesus. Amados, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 50, que na verdade é uma extensão da leitura do Antigo Testamento. Ela acabou terminando o versículo 21, mas eu quero dar um destaque nesse texto de Gênesis 50, no versículo 26. Esse versículo 26 é colocado aqui, é descrito aqui, o ponto final. Coloca-se o ponto final na história de José aqui neste mundo. Diz assim: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Assim terminou a história de José. Como nós estamos, nós vamos nos colocar diante de Deus em oração e pedir a sua orientação. Pai Santo, nós queremos agora meditar na Tua Palavra e sobre a história da nossa vida. E queremos pedir, ó Deus, que nos ilumines. Abra nossa mente, ó Deus, abra o nosso coração, para que o meditar na Tua Palavra seja agradável na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: a história de José se repete na nossa história. Queridos irmãos, nós estamos vivendo a moda das selfies. Até eu pensei em tirar uma selfie minha aqui enquanto dirigia essa reflexão de hoje. Então, o que é uma selfie? Uma selfie é quando as pessoas tiram foto de si mesmas em lugares bonitos ou ao lado de pessoas famosas. Por falar em selfie, se você visse algumas pessoas que já fizeram sucesso lá atrás, por exemplo, se essas pessoas estivessem aqui nos visitando, a nossa cidade, de repente passeando no nosso super mega shopping, né? O shopping pátio, e ali as pessoas estivessem passeando, esse ex-famoso, e aí então, será que você pediria para tirar uma selfie ao lado delas, com elas? Bom, eu pensei numa pessoa. Eu vou perguntar para vocês agora se vocês tirariam uma selfie, pediriam para tirar uma selfie ao lado dessa pessoa aqui. Essa pessoa de repente está passeando aqui em nossa cidade, você a encontrou, você pediria para tirar uma selfie com ela? E a maioria vai dizer assim: quem é esse cara? Bom, eu vou dar uma ajuda para vocês, só escutem. Quanto sinto em dizer-te, e me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Lembraram? Quem é esse cantor? Ninguém sabe? Final da década de 70, assim. Márcio Greik. Provavelmente aí alguns de vocês choraram muito ouvindo esta música. Legal, né? É bom chorar, né? Em nome de um amor bacana. Você tiraria uma selfie, você pediria para tirar uma selfie com Márcio Greik aqui no nosso shopping pátio? Interessante, a vida é engraçada, né? Vocês já pararam para pensar nisso? A nossa vida, ela é cíclica, ela é cheia de altos e baixos. Interessante isso. Hoje você é conhecido, é amado por todos, por todas, as pessoas te bajulam. É o caso aqui do nosso amado cantor Márcio Greik, todo mundo bajulava ele, corria, pedia autógrafo e tal. E de uma hora para outra a pessoa torna-se uma ilustre desconhecida.
E assim é a história de famosos e ex-famosos. E eu quero falar um pouquinho sobre história hoje com vocês, mas não uma história qualquer, não a história do Márcio Greik, mas eu quero falar sobre a tua história. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a tua história? Você hoje está escrevendo um capítulo dessa tua história. E a Bíblia, ela está repleta de histórias de pessoas muito interessantes. A principal história é contada na Bíblia é sobre a pessoa e obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há muitas outras histórias para serem exploradas que nos ajudam a refletir em nossa história, na história de nossas vidas. Por isso quero falar com vocês hoje sobre a história de José. E eu vou pedir para vocês me acompanharem com a Bíblia de vocês em mãos. Eu vou pedir para vocês olharem lá em Gênesis capítulo 30, versículo de número 22. Ali começa a história de José. Lembrou-se Deus de Raquel, esposa de José. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Aqui começa a história da vida de José. Lembrou-se Deus de Raquel, diz o texto, e ouviu-a e a fez fecunda. Então os holofotes agora, poderíamos dizer assim, estarão voltados a José. Se vocês olharem um pouquinho mais para frente, isso fica bem claro. Agora em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó, que na verdade poderia também ter como título aqui, o início, esse versículo, esta história de José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai, e por aí vai. Então, meus irmãos, aqui o foco, os holofotes se voltam todos para a história de José. Aqui diz que ele tem já 17 anos, e a gente acompanhando o restante desse texto, a leitura do mesmo, nós vamos ver que ele era alguém amado pelo pai, mas ao mesmo tempo odiado e invejado pelos irmãos. Inveja esta que os levou a uma atitude extrema. Aqui estou colocando aqui um pouco da sequência para vocês poderem acompanhar. Então, essa inveja dos irmãos de José era tanta que chegaram a confabular e se livrar deles, planejaram o livramento, se livrar desse irmão incômodo, inconveniente, e aí lançaram numa cisterna vazia, quer dizer, sem água, e aí o venderam para mercadores que estavam viajando para o Egito. E lá no Egito, isso tudo a gente vai vendo aqui, por exemplo, em Gênesis 37, 28, a história de José sendo contada. E já no Egito, os mercadores então venderam José para Potifar. Potifar era um oficial do faraó, um comandante da guarda. E aí então não demorou muito para que Potifar percebesse que o Senhor era com José. E essa era a característica que fazia diferença na vida desse homem de Deus. Isso está lá em Gênesis 39, versículo número 3. Pode olhar ali, meus irmãos. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. Então lá no Egito, o José, ele ficou assim numa situação muito privilegiada. Ele
passou a ser um administrador da casa desse tal de Potifar, que era uma pessoa importante. Ou seja, o que a gente vai observando aqui é que a história de José estava passando por um momento de transição. Ou seja, de uma situação de humilhação e de injustiça, ele havia sido vendido pelos próprios irmãos, ele passou uma fase terrível. Imagine você, de repente, ser vendido pelos próprios irmãos seus, e agora então ele está numa fase boa de sua vida, ele está numa casa boa, o Senhor estava e era com ele, então ele estava numa situação privilegiada, estava tudo bem, ele era o administrador da casa dessa pessoa importante, até o momento em que a mulher desse cara, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José. E aí nós vemos o que aconteceu. Por exemplo, lá no versículo 7 de Gênesis 39. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, ele disse: deita-te comigo. Ou seja, a mulher de Potifar se apaixonou pelo José, e a todo custo queria ela levá-lo para a sua cama, mas José resistiu bravamente, não queria pecar, como ele mesmo disse, contra Deus. E aí então, um dia, a mulher, depois de tentar mais uma e outra vez, e sempre querendo ter algum tipo de relação com José, e ele caía fora, aí um dia, depois de mais uma tentativa frustrada, essa mulher fez um escândalo naquela casa. Ela começou a gritar, dizendo que o José tentou estuprá-la. Aí chegou os guardas lá da casa do Potifar, levaram o José para a prisão, e ali, de acordo com Gênesis 39, 40, ele foi colocado num cárcere, foi lançado num cárcere. Aí então a história de José passava por um novo ciclo, uma nova fase. Olha que coisa, estava ruim antes, aliás, estava bom, na casa dele estava bom, depois os irmãos o venderam e tal, foi para o Egito, ruim. Lá no Egito foi uma casa privilegiada, tornou-se um mordomo da casa, fase boa. Aí a mulher aprontou o que aprontou, foi para a cadeia, fase ruim. E aí lá na cadeia, havia alguns companheiros de cela que tiveram sonhos. E aí José recebeu de Deus a graça de poder interpretar sonhos, o que acabou acontecendo. Uma dessas pessoas cujo sonho foi interpretado por José, que era uma espécie de um copeiro-chefe, essa pessoa que teve o sonho interpretado por ele, esse copeiro-chefe teve um sonho, José interpretou, e como José havia interpretado, esse copeiro-chefe voltou a trabalhar na casa do faraó. E aí então, trabalhando, e o José preso, sofrendo feito maluco no cárcere. E aí certo dia o faraó teve um sonho, e esse sonho deixou o faraó bastante intrigado, porque era um sonho que ninguém conseguia destrinchá-lo. Aí aquele copeiro-chefe que conheceu José na prisão, lembrou: mas tem um cara bom aí que interpreta sonho, ele está preso, vamos chamar ele. E o nosso governante lá, o faraó, então tá bom, chama ele. E aí então José foi chamado pelo faraó para interpretar o sonho, um sonho intrigante. O sonho, resumindo, eram 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, e aquilo deu um nó na cabeça do faraó. E ali José, diante do faraó, interpretou os sonhos, que resumidamente, estou falando já mais resumido, né? Então eram esses 7 anos, essas 7 vacas gordas significavam 7 anos de farturas, e as vacas magras 7 anos de fome, que ali se espalharia naquela região. E aí então José aconselhou o faraó a recolher cereal dos bons anos de colheita que viriam,
e assim teriam mantimentos durante o período das vacas magras. E realmente assim se fez. Assim se fez. E o faraó, então, feliz por alguém ter interpretado o seu sonho, nomeou José para ser o administrador de sua casa, e aí José tornou-se governador do Egito. Opa! Agora José estava numa nova fase. Ele estava por cima novamente. Agora ele era o governador. E aí, na posse deste cargo, ele acabou posteriormente, como a gente leu hoje, abrigando os seus irmãos, aqueles mesmos que o haviam vendido lá atrás. Ele aceitou esses irmãos e acolheu-os lá no Egito, a eles e ao próprio pai, e tomou conta deles até quando ele morreu, conforme diz o texto que a gente leu, aos 110 anos, de acordo com Gênesis 50, 26. E aí diz o texto: ao morrer José, foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Meus irmãos, um dia, eu não sei se com 110 anos ou mais ou menos, também é exemplo do que foi com José, o seu corpo também será colocado num caixão. O que nós aprendemos com a história de José é que ao longo dessa história, assim como ele, nós também vivemos várias fases. Em algumas fases, nós estivemos por cima, fomos admirados, fomos amados, fomos prestigiados, e em outras fases, nós fomos literalmente esquecidos. É engraçado como tudo vai mudando gradativamente. Interessante como nada é para sempre. E isso tem um lado bom e não tão bom assim. Por quê? Porque quando você está numa fase ruim, fica aquela expectativa, ela vai passar, não é assim? E aí então você chega na fase boa. E quando você está na fase boa, você fica ali, ai, tomara que essa fase boa nunca passe. Você quer segurar ela. Daí quando você percebe, essa fase boa passou de novo. E aí veio uma fase ruim. E normalmente nós estamos preparados apenas para desfrutar dos momentos em que nós estamos por cima, das fases boas. Até nós queremos reter esses momentos bons, mas dificilmente nós estamos preparados para os momentos ruins, quando nós deixamos de ser protagonistas e nos tornamos apenas coadjuvantes. Olhem a história de José. José, vendido pelos irmãos, depois virou administrador na casa de Potifar, aí tornou-se injustamente, foi feito prisioneiro, depois em seguida tornou-se governador do Egito. Como governador acolheu os irmãos, os mesmos que anos antes o venderam para mercadores do Egito. Ou seja, a vida de José era isso aqui, foi isso aqui, altos e baixos, ciclos. Até eu li essa frase que eu achei interessante: se sua vida não tem altos e baixos, é porque você morreu. Já viram como é que fica o aparelho de eletrocardiograma e tal, né? Quando vai acompanhando os batimentos cardíacos, enquanto tiver assim, tá bom, altos e baixos, né? A hora que fizer pi, meu amigo, desse já está no céu ou no inferno. Então, a vida da gente é assim. Pode observar, nós passamos por várias fases. A vida espiritual é assim. Há épocas em que as pessoas não perdem o culto. Há época que as pessoas, elas não querem perder a pregação do pastor.
E há outras épocas que quando o pastor abre a Bíblia e já começa a fazer a leitura e a mensagem, as pessoas já dão aquela coceira, já estão loucos para pegar o celular e navegar um pouco nas redes sociais enquanto o pastor prega, porque você já não o suporta mais. E de repente essa fase boa, essa fase ruim passa, e você, novamente, não vejo a hora de ir na igreja e estar lá. A hora que o pastor começa a pregar, você já quer chorar, que coisa boa estar aqui. E depois, às vezes, isso passa. Interessante. O casamento também é assim, né? O casamento também é assim. Tem aquela fase assim que você olha para o seu cônjuge e diz: que mulher, é ou não é? Como eu admiro essa minha mulher, ela é linda, maravilhosa. E tem fase que ele olha para a mulher dele e diz: mas quem é você? Não é verdade? Parece dois ilustres desconhecidos, fase boa e fase ruim. E aí então, quando essa fase ruim demora muito, quando essa fase ruim demora muito, o casal então olha um para o outro e diz assim: mas a gente não se ama mais, vamos separar? Vamos separar? Vamos tentar, você segue a sua vida e eu sigo a minha. Aí eu me deparei com um sermão pregado pelo pastor Cláudio Duarte. Ele disse o seguinte: ele disse que o segundo casamento dá mais certo do que o primeiro, porque a pessoa tem vergonha de ir para o terceiro, porque se ela ir para o terceiro, você descobrirá que o ruim da história era ela. Então, as pessoas se toleram no segundo o que não toleravam no primeiro. Olha que coisa, você já tinha pensado nisso alguma vez ou não? Você já tinha pensado nisso? Aliás, até deixa eu perguntar para você, como é que está agora na história de você com a sua esposa? Em que fase que você está agora com ela? Uma fase boa? Se é uma fase boa, você já está preocupado, vai passar. Ou uma fase ruim? Você já está consolado, também vai passar. É interessante a vida, né? É interessante. Você está numa fase boa ou numa fase ruim? Mas o que nos consola é saber e crer que o melhor virá depois. Vocês notaram isso nessa história de José? O melhor nunca é agora. Mesmo quando você está numa fase boa, como foi com José, o melhor para José estava lá na frente. Por quê? Vejam bem, José, ele não teria se tornado governador do Egito se ele não tivesse sido preso, interpretado sonhos. Mas ele não teria ido para a prisão se aquela assanhada da mulher do Potifar não tivesse tentado levá-lo para a sua cama. E ele não teria sido administrador da casa de Potifar se ele não tivesse sido vendido pelos próprios irmãos. E ele não teria sido vendido pelos irmãos se ele não tivesse nascido do ventre da mulher amada de Jacó, que o amava mais do que aos demais por causa justamente desse motivo. Então esta é a história dos 110 anos da vida de José. Uma história cíclica, uma história marcada por altos e baixos. E aí eu pergunto para você: e qual é a tua história? E eu diria para você, tal como a minha, a tua história, ela é cíclica. Ela tem fases. Na vida profissional você já experimentou isso? Aquela fase que você está ali desempregado, desesperado, e de repente, de uma hora para outra, você se torna o chefe de uma seção, o gerente. E de repente, quando você está lá em cima, de uma hora para outra, você desaba.
Às vezes você chegava na firma, todo mundo, chegou ele. Agora ninguém te diz nem bom dia. Interessante isso. Alguém disse até que a fase boa ela é a mais perigosa de todas, porque ela é muito complexo. Quando você acha assim, na fase boa, que ninguém vai tirar você dessa posição em que você se encontra, e aí então você se acha assim o bambambam, você se acha o rei da cocada, você se acha a pessoa mais importante do mundo, e esquece que de uma hora para outra essa fase vai passar, porque a vida é assim, ela é cíclica. A história, a tua história, a minha é cíclica, tem um ciclo bom, positivo, favorável, daí você vive aquele ciclo e tal, aquela euforia, um monte de gente conhecida na sua casa, final de semana, churrasco e não sei o que mais, aquele monte de gente e tal, e tem fase que não tem mais nada disso, que não tem mais nada disso, porque chegou a tempestade, veio a tempestade, veio o problema, veio o desemprego, veio a crise na família, veio o problema no teu casamento, surgiu o problema com os teus filhos, e aí então aquilo que estava tão gostoso antes, agora ficou ruim. Mas depois da tempestade, o que vem? Vem a bonança, uma bonança ainda maior, e aí então você novamente está numa fase boa. Por isso que eu coloquei aqui, meus irmãos, se vocês hoje estão passando uma fase ruim, eu queria lembrar para você que o melhor de Deus para você ainda está por vir. E se amanhã então você começar uma nova fase, não pense que essa é a última fase, a não ser que Deus, claro, te leve antes, né? Mas depois dessa nova fase, dessa fase que será boa, virão outras fases, talvez ruins, mas lá na frente ainda virá uma coisa muito melhor do que essa boa que você está vivendo hoje, como foi na história de José. Então eu diria para você assim, o próximo estágio da tua vida promete, hein? Mas acima de qualquer coisa, o importante é crer que Deus está sempre conosco, quer seja na fase boa, quando tudo vai bem, quer seja na fase ruim. E tanto é que Deus sempre está conosco, que Ele mandou o seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, mostrando assim que Ele nos ama, Ele está disposto a fazer qualquer sacrifício para nos ver bem, para nos ver reconciliados com Ele, para nos ver perdoados com Ele. E aí perdoados, nós podemos então começar uma nova fase. E aí quando passamos por uma fase ruim, nos perguntemos, o que será que o Senhor reservou para mim depois disso? Aliás, até eu queria que você agora, se você está passando essa fase ruim agora na tua vida, você que veio aqui hoje, e você não veio por um acaso, você veio porque Deus queria passar para você essa mensagem, dizer para você que Ele está contigo. Se você então está passando essa fase ruim agora, pense comigo assim e pergunte, mas o que será que o Senhor reservou para mim depois disso? Porque haverá um depois disso que você está vivendo agora. Talvez hoje você esteja aí iniciando um novo ciclo em tua vida. Se as coisas estavam ruins, vão melhorar. Se elas estão bem, poderão ficar ruins. Até que um dia, o último ciclo terá começado e jamais se acabará. A última fase. E essa última fase, esse último ciclo, ele deixa de ser fase e deixa de ser ciclo. E ele passa a ter um caráter permanente, que vai ser vivido ou no céu ou no inferno. Tudo como nós agora vemos e enxergamos a nossa vida.
Como nós vimos aqui hoje, nós fizemos um tour na vida de José. Comecemos pela sua morte e fizemos uma viagem ao passado dele até o seu nascimento. E acompanhamos desde o seu nascimento seus altos e baixos. E quando nós lemos a história de José, nós vimos e sabíamos, porque a Bíblia conta essa história, que realmente o melhor da vida de José, Deus tinha deixado mais para o final. Mas o melhor dos melhores foi quando José finalmente descansou desta vida e iniciou uma nova vida, uma vida eterna com Jesus no céu. Por isso, meus irmãos, queira Deus que todos nós desfrutemos do melhor de Deus para nós na glória eterna, onde a comunhão com Deus e com o próximo será perfeita. Então, que a história da tua vida tenha um final feliz, como foi com José. E esse final foi feliz, porque ao longo de toda a jornada de José, nos momentos bons, nos auges, como também nos momentos difíceis, Deus estava com ele. Deus foi com José e o abençoou. E aí eu desejo também do fundo do meu coração, que a história da tua vida também tenha um final tão feliz, quanto foi o final da vida de José. O melhor de Deus para você ainda te espera, ainda te aguarda. Pense sempre assim: Jesus te ama e Ele preparou para você coisas maravilhosas. Confia nisso e você não se decepcionará. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.